Olá, eu sou a Jéssica Dias e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quali Você e Elas. Hoje eu estou aqui para falar com mais uma das nossas mulheres inspiradoras. A jornalista especialista em conteúdo, Adriane. Seja bem-vinda, Adriane. Muito obrigada pelo convite. E acho que vai ser um papo interessante. Estou nervosa, gente. Eu estou nervosa também. Vai ser um papo comprido, acho que esse, hein? Ai, meu Deus. Adriane, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória como empreendedora, jornalista, assessora de imprensa. Conta um pouquinho para mim como é viver da comunicação. É de algo que as pessoas acham que é tão distante, né? E que está na nossa vida o tempo inteiro. Bom, na verdade, eu sou técnica química e sou formada também em administração. E nunca achei na vida que eu fosse trabalhar com comunicação. Mas acabou que um grupo de amigos me convenceu a prestar um vestibular em um momento da vida em que a gente acha que vai ficar em grupo para sempre. E acabei indo parar numa faculdade de jornalismo, me perguntando o que eu estou fazendo aqui, porque geralmente as pessoas que trabalham no meu mercado, elas sonham com aquilo, né? Desde a adolescência, fazem até um cursinho, enfim, coisas pensando na área. Eu não. Pela criação que eu tive, eu venho de uma família muito pobre, uma família que passou por muita coisa. E nós nunca fomos inspirados a sonhar. Uhum. Minha família sempre foi uma família de metas. Então, você quer alguma coisa? Tem que ser uma coisa que seja muito palpável. Então, sempre a curto prazo ou médio prazo, mas nada tão grandioso como fazer uma faculdade de alguma coisa. Sim. E eu me peguei meio sem saber até o que eu ia fazer da vida quando eu terminei a escola, né? Porque a meta era terminar, estudar, ter boas notas. E trabalhar, fazer o dinheiro. Então, quando a faculdade surgiu essa chance, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu fui para administração, que na minha época é o que todo mundo fazia. Sim. E depois eu terminei arrastado, porque eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Isso não aqui era, né? Quando a gente começa a chegar no meio, você fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Isso não é o que eu tava esperando, né? Exatamente. Em que ponto eu achei que isso combinava comigo? Não me conheço? O que tá acontecendo, né? E aí eu terminei assim, porque, né, eu sou uma pessoa de metas, eu tinha uma meta para terminar e vou terminar. E depois disso eu acabei indo parar no jornalismo, mesmo sem querer também, né? Mas pus na minha cabeça que já que eu tô aqui dentro da faculdade, vou me formar, vou ser uma boa profissional. E assim fui batalhar. E eu não fazia ideia do tamanho da área e tudo que eu poderia fazer. Eu acho que, assim como muitas pessoas nesse Brasilzão afora, eu fui criada para ser a melhor funcionária. Sim, com certeza. Carteira registrada, num trabalho formal e numa vida muito linear ali, que é o que todo mundo conhece. Então, no momento em que eu não me reconheci nesse contexto, eu fiquei um pouco perdida. Tá, mas se eu não tô dentro dessa caixa, né, onde todo mundo tá, onde é a minha caixa? Como é que eu vou encontrar a minha caixa? E foi um pouco difícil você sair de uma criação de metas, de trabalhar, fazer seu dinheiro, família pobre, precisamos pagar as contas, para ir para uma área em que ninguém da minha família era formado nela. Minha família é de exatas, então... Ninguém acredita que a comunicação poderia fazer alguma coisa. Exatamente. Eu vou um pouco além. É muito difícil para você que vem de uma origem mais humilde, é muito difícil de você acreditar que você pode ganhar a vida de uma forma leve, e com uma coisa que você gosta. Ou vou além até de você ganhar a vida numa área em que ninguém da sua família trabalha. Você não tem uma inspiração, não tem um espelho, ninguém nunca nem pensou nisso. Todo mundo usa a comunicação o dia todo, mas ninguém pensa que tem gente pensando naquilo. Né? E ainda acha que é loucura. E ainda acha que é loucura, ou que não é necessário. Então eu fui para um mercado em que as pessoas... gente, eu trabalho com isso há 15 anos. Então, quando eu comecei, as pessoas não consideravam isso fundamental, como aconteceu nesse boom pós-pandemia, que as pessoas perceberam. Eu me comunico mal, então é óbvio que eu não vou vender. Olha, eu não estou falando bem, minhas redes estão ruins e tudo mais. A comunicação tornou-se uma necessidade recentemente, o mercado mudou. Mas quando eu me formei lá atrás, era quase um luxo. Era luxo. Então, assim, como você vai fazer dinheiro e pagar suas contas numa coisa que ninguém da família faz, que parece tão distante? Parece desnecessário para algumas pessoas, né? Então, assim, você sai de uma programação familiar para fazer a sua estrada. E não é fácil. Então, eu me perdi muito no caminho, eu me questionei demais. Será que eu fiz a escolha certa? Ai, por que eu não fui fazer engenharia química? Não, olha o que eu tô fazendo aqui.
Enfim, e a comunicação me desafia todos os dias, mas no começo ela me torturava mesmo. Acho que nós mulheres que estamos sempre condicionadas a servir e ajudar, no momento em que você escolhe uma jornada que não é linear, você olha para você. E Sim. nem sempre a gente está acostumado a olhar pra gente, né? Então não foi um caminho fácil. E aí eu descobri que na cidade que eu morava, não tinha mercado para eu trabalhar. E aí só foi ficando pior a situação. Então eu ia ter que sair da minha zona de conforto familiar. Já saí no estudo, mas eu ia ter que sair fisicamente para desbravar as coisas e descobrir o que eu podia fazer da vida. E assim comecei. Fui trabalhar pelo interior, afora, trabalhei em revista, trabalhei em portal, trabalhei em algumas redações, prestei trabalho para algumas empresas. E aí cheguei em Sorocaba. Eu brinco que eu cheguei em Sorocaba, eu conhecia 0 pessoas, eu não sabia para onde ir, extremamente insegura, mas tinha uma meta. Já que eu estava fazendo jornalismo, eu tinha que ser uma ótima profissional. Então, fui focar nisso. E aí, eu saí da estudante que não sabia o que fazer da vida para uma faculdade de humanas, Sim. sonhando em ser repórter de cultura, porque é o que o jornalista faz. E terminei como repórter de polícia. Nossa. É tudo fora da caixinha. Completamente. Eu falo que quando a gente se permite, o mundo sacode a gente bonito, viu? Sim. E aí eu brinco que eu nunca tinha visto um corpo fora de um caixão. Aí comecei a ver pessoas na rua, né, em córregos. O pior do ser humano, as pessoas nos momentos mais difíceis da vida dela, da existência delas. E eu ali olhando aquilo e contando aquelas histórias. E aí a minha visão de mundo mudou inteira. E eu que sempre quis ajudar as pessoas, comecei a encontrar uma forma dentro, mesmo do jornalismo policial, de ajudar as pessoas, de melhorar a vida delas de alguma forma, de ajudar a obter justiça, de mostrar algumas mazelas, enfim. E fui premiada por isso, tenho alguns prêmios e tudo mais. Mas daí, Jéssica, chegou aquele momento da mulher que a gente olha para todo mundo ao nosso redor, mas aí chegou mais uma vez o momento de olhar para mim. E eu peguei férias e fui para casa, peguei as redes sociais e fui. Gente, lembrem, né? Já tô formada há 15 anos, não é redes sociais de hoje. É melhor a gente não vamos pôr nome. Não vamos pôr nome. Eu não vou mencionar qual rede, tá? Isso, não vou mencionar, porque eu quero que as pessoas achem que a gente é muito jovem. Isso, né? tudo certo. Tá tudo certo. Adolescentes por aqui, pessoal. Por favor, olha a CUT. Mas aí eu fui ver as redes sociais e descobri que a minha família e os meus amigos fizeram viagens que eu não sabia que eles estavam fazendo. E eles pararam de me convidar. Por quê? Porque na meta, no objetivo de ser a melhor repórter, era a minha função no momento, eu parei de viver. Então eu só trabalhava. Então as pessoas me convidavam para fazer as coisas e eu não ia a lugar nenhum. Então essa mulher deixou de existir. Ela se tornou só uma peça numa ferramenta maior. E nem na realização profissional, né? Porque era era uma peça mesmo, era só uma executora, acho que na verdade. Literalmente. E assim, por mais que eu tinha paixão por contar as histórias, eu tinha uma equipe, chefes e pessoas que confiavam muito no meu trabalho. Então eu tinha espaço para criar, para crescer, para me desenvolver. Me tornei uma profissional reconhecida por essa razão. A questão é a seguinte, eu acho que uma pessoa que não tem sonhos, ela não vive, ela existe. Sim. E eu tava só existindo, porque eu só tinha metas. Então, eu me encontrei numa situação que eu fui olhar ao redor e vi pessoas sonhando e realizando. E eu não fazia nada. E isso pegou bem pesado em mim na época. E eu tava de férias me questionando, vendo tudo acontecendo ao meu redor e eu parada ali. E me perguntei por que eu tava fazendo aquilo. E eu não tinha um motivo, porque eu não sonhei em ser jornalista. Aconteceu. Então, por que eu tava fazendo aquilo, né? E aí eu lembro que eu vi um texto de uma jornalista de São Paulo chamado O Caminho de Volta. Ela conta na coluna que há 1 ano daquela data ela estava indo para o prédio mais alto, para o imóvel mais caro, para a escola mais cara para a filha. E, enfim, estava vivendo o sonho, né? Mas aí teve uma sexta-feira que ela estava em casa e a filha dela chamou a babá de mãe. E isso pegou muito forte nela. E aí ela se questionou assim: nossa, mas eu tô fazendo tudo para minha filha. Como ela não me reconhece como mãe? Porque, na verdade, a filha não se importava se a mãe tinha um carro do ano ou a casa mais cara. Ela só queria a mãe dela. Ela não queria o dinheiro, ela queria o afeto. Não queria. E aí, essa mulher percebeu que ela estava focada na meta errada, no sonho errado. Ela estava sonhando uma coisa que, na verdade, não era um sonho. O dinheiro nunca pode ser o sonho de alguém.
As coisas que você sonha podem te levar ao dinheiro, mas se a meta da tua vida for o dinheiro, você não vai chegar a lugar nenhum. Você Nunca tá vai vivendo chegar. errado. Tá vivendo errado. E ela percebeu isso. E foi um balde de água fria na minha cabeça, porque eu ganhava bem, eu tinha dinheiro no banco e eu não vivia. Então, aquele murro... Não adiantava nada, praticamente. Nada. Aquele murro na cara certeiro. E aí, eu fiquei super chateada. E cheguei à decisão que, assim, aquela fase da minha vida tinha acabado e eu precisava ir pra próxima fase. E fiquei aguardando ali o momento certo, a decisão estava tomada. E aí, surgiu o momento certo. Eu pedi pra sair do trabalho que eu tava. Eu lembro que o meu chefe riu no telefone, porque ele falou, você tá louca, né? E depois eu soube que eles fizeram um bolão pra ver quanto tempo ia demorar pra pedir meu emprego de volta. Nossa, eles não acreditavam que a sua decisão era certa. Não. Eles achavam que talvez eu estivesse tomando uma decisão por impulso e tudo mais. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa de decisões, né? Eu tomei uma decisão e é isso. E aí, eu nunca voltei. Sou amiga dessas pessoas até hoje. Sim. Quando eu soube do que eles me contaram, eu fiquei meio brava. Não vou mentir. Mas eu entendo que cada pessoa vive um momento e enxerga as coisas de uma forma, né? Sim. Eu não posso exigir que eles vejam o mundo na minha régua, né? Isso é errado. E aí eu pedi demissão, me despedi enfim, foi uma cena até hilária, gente. Eu passando nas delegacias chorando, abraçando todo mundo. Quem via aquela cena dentro da delegacia não entendia nada. Não fazia isso nenhum. Nos batalhões da PM, enfim, foi bem bizarro até, agora pensando, né? Mas eram meus amigos, eu tava com eles todo dia, fazia parte da minha rotina. Me despedi de todo mundo. E no dia seguinte eu acordei e fiquei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Perdidíssima de novo. E foi aí que eu viajei um mês, voltei e fui olhar para o empreendedorismo, que volto a dizer, como eu falei lá no começo, eu venho de uma família CLT, como a maioria de nós. Sim. Eu nunca tive um empreendedor na família. Ninguém empreende na minha família. Então eu não tinha uma referência, eu não tinha régua nenhuma. E, gente, eu vim trabalhar em outra cidade, então... na minha cidade, todo mundo que eu conhecia eram pessoas da minha profissão. Eu não tinha empreendedores ao meu redor, entendeu? Então, eu não sabia nem o que fazer. Aí eu fui pro lugar onde todo mundo vai, que é o Sebrae. Tenho amigos lá até hoje, inclusive, dessa época. Que aí agora viraram amigos, né? E fui começar a me enveredar por esse mundo de empreender, que você nem imagina quando você começa, né? A profundidade do negócio. Parece muito fácil, né? O dizer, sou empreendedor. Nossa, que palavra bonita, né? Palavra bonita. E você vê a pessoa com o negócio dela pronto, parece que foi simples Sim. de fazer. E a gente que empreende, eu acho que é assim, só nós sabemos de fato o que é, né? Empreender, gerir uma equipe. Porque quem olha pra nós acha que é fácil de se fazer e que é alcançável e tudo mais. Não tô dizendo que não é alcançável, eu tô dizendo que você tem que querer muito. Você não pode desistir no primeiro tropeço. E quantos tropeços não tem? Não, então, mas é por isso que você não Né? pode desistir no primeiro, porque senão Porque você mais não vai. 900 mil tropeços. O primeiro é realmente só o primeiro. É só o primeiro. E são muitos tropeços, muitos erros. É você não ter compromisso com o erro, né? Errou, voltei. É uma experimentação, é complexo. Tem muito imprevisto. Tem muita noite mal dormida, choros. Tem muita noite infinitos. mal dormida e tem muitas noites sem dormir, Sem né? dormir. é. Nem um pouco de sono, é verdade. E muito choro, muita dor, muita tristeza, muita concessão, né? A gente abre mão de muita coisa. É uma jornada, gente, muito, muito profunda, assim. Mas você se inspira quando, no meio daquele caos, tá tudo ruim, tá tudo dando errado, tá, tipo, absolutamente tudo dando errado. E aí chega alguém e fala pra você assim, nossa, eu adorei tal coisa que você fez, muito obrigada. É como se o universo falasse assim, tá bom, você tá sofrendo, eu vou te mandar só um respiro pra você entender que é esse mesmo que é o caminho. E te dá um pare soprinho. agora. Não pare agora. E aí, no começo da minha jornada, eu acho que o divisor de águas, assim, mais profundo, foi eu entender que eu tinha que abrir um novo ciclo de relacionamentos. E isso é uma coisa muito importante para quem empreende. Você tem que entender que você perguntar, eu sei que isso é comum e talvez seja até um pouco chocante, mas você perguntar para o seu marido que não empreende, para sua filha, para o seu vizinho, para as pessoas que você confia e não empreendem e pedir conselho para eles, não são os melhores conselhos. Você vai ter que abrir um novo leque de relacionamentos para lidar com quem entende o que você está passando, para você conseguir se relacionar, crescer, enfim. Porque quem te ama vão te dar bons conselhos, mas eles não estão ali vivendo aquilo com você. Então, E são eles conselhos... não querem que você sofra, né? E não então, querem que você sofra. O conselho Exatamente. deles vai ser muito, muito vago, porque se eu der um conselho muito
muito além, ela vai e ela vai sofrer. É. Eu ouvi uma frase que fala que nunca ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Nossa, que né? perfeita. Porque as pessoas falam, eu posso te dar um conselho construtivo? Oi? Mas o que você tem pra me dar um conselho desse, sendo que você não tem nada, você nunca tentou nada, você tá aí vivendo o seu mundinho. Não que tá errado, né? A gente não tá falando que ser CLT é errado, não é isso. Muito pelo contrário. Tem gente que se dá muito bem, mas quando você sai da sua zona de conforto, você ouvir um conselho de quem tem uma vida diferente da sua, é muito difícil. Porque não casa, as ideias não casam. É totalmente diferente a vida. E a visão deles é a visão do que a gente demonstra. Sim. E a gente nunca demonstra tudo. E não adianta você pensar assim, não, mas eu vejo o quanto você sofre. Não, você não vê. Não. Você vê o que eu deixo você ver. Você não tem certeza do que é de fato. E quem empreende sabe, é muito sofrimento. É muita dor. É muita loucura. É muita incerteza. É muita dúvida. Muita dúvida. Muita dúvida. Muito tudo, né? E vai ter meses em que a sua equipe vai ganhar mais que você. E vai ter meses que vai ficar vermelho, vai ficar vermelho. Então, se você é apegado na sua conta no azul, nem empreenda. Porque vai dar ruim pra você. Fica onde você tá. Exatamente. Não se mexa. Aceita que é assim que funciona o negócio. E é a vida. Não tem jeito. É assim mesmo. E aí, eu lembro que no começo da minha jornada, que eu falei, não, agora eu sou empreendedora. Né? Porque daí você assume o título e acha que tá abafando, né? Aí, os meus amigos começaram a me oferecer emprego. Mandar vagas de emprego pra mim. Da minha área. Muita vaga, eu recebia muita vaga. E entende, é isso que você acabou de falar. São pessoas que nos amam e que querem nosso bem. Só que assim, eu me sentia super mal, porque eu olhava e falava, nossa, eles não acreditam em mim. Por que não acreditam em mim? Aí eu percebi que nem eu tava acreditando. Porque eu ainda tava na chave CLT, entendeu? Então é óbvio, né? As pessoas absorvem de nós o que a gente transmite. Sim. Então eu transmitia, eu não transmitia confiança, eles absorviam a não confiança. É um fato. Eles estavam tentando só ajudar na cabeça deles. Exatamente. E acho que a gente fica, né, com cara de desespero, eu imagino. Né? Na verdade, a gente vive com a cara de desespero, né? Você vai me desculpar, não é que a gente teve cara de desespero, a gente sempre tá com cara de desespero. É a pele natural. Socorro. Eu acho que quando eu tô com a cara fechada, às vezes eu tô com a cara fechada porque virou um hábito na minha vida. Porque eu posso estar num humor maravilhoso e eu estou com a cara fechada, mas às vezes as pessoas falam pra mim, o que você tem? Eu, nada. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Nossa, mas você tá com a cara tão fechada. E eu penso, meu Deus, eu tô ótima. Mas tá tudo bem. É que a gente pegou essa, como é que fala? A fisionomia ficou. Ficou. E não é nenhuma autodefesa nem nada. É porque a cabeça da gente tem muita coisa pra processar, né? E é uma coisa difícil. E aí, quando eu entendi que eu tinha que mudar para ser empreendedora, não é só mudar o status carteira e começar a buscar, não. Eu tinha que mudar, o mindset tem que se transformar para você empreender. Sim. E aí é que tá o difícil. Você descondicionar todo aquele tempo CLT na sua cabeça. É você entender que é solitário mesmo. Sim. Que poucas pessoas vão te entender. Que ao meu redor eu não podia falar com ninguém a respeito daquilo, porque ao meu redor só tinham jornalistas e comunicadores que trabalham no mercado e que não empreenderam. E mesmo que às vezes se consideravam empreendedores, não eram bem o que eles estavam fazendo. Então foi muito difícil para mim encontrar grupos de pessoas que me ouvem e entender que a vida é feita assim dessas caixas, sabe? Que nem todo mundo é para todo momento. E tá tudo bem, isso não é nenhuma falsidade nem nada. É uma questão de... E até nós não podemos contribuir com a pessoa na vida dela toda. A gente pode contribuir com uma parte, outra pessoa com outra parte. É o processo da vida, né? Pessoas plurais, situações plurais. E assim, foi uma jornada muito difícil, porque eu já estava numa cidade sozinha. Ao meu redor não tinha ninguém. E gente, lembra 15 anos atrás, né? A internet não era do jeito que é hoje, enfim. Então, assim, era bem mais solitário. Era um mundo para desbravar, na verdade. Para desbravar, mulher, para desbravar. E foi isso, gente. E aí eu comecei a empreender sem acreditar. Tive que aprender a acreditar pro universo acreditar em mim. E nesse caminho eu levei golpe, fui enganada, perdi dinheiro, levei calote. Nossa, passei necessidade de, tipo, ter que escolher que boleto pagar. Muito empreendedor passa por isso. Isso não é vergonha, tá? Não é vergonha. Não tenha vergonha. Faz parte da sua história. Não tenha vergonha. E faz parte do crescimento também, né? Porque quando você tem a maturidade de escolher essas coisas, você sabe que logo ali vai estar a recompensa.
É disso que a gente tá falando. Nunca parar quando achar que tá muito difícil. Manter o olho lá, né? Manter o olho lá. É verdade. O foco no propósito. Foco no propósito. E foi assim, e passei por várias situações sei lá, de desespero mesmo. E aos poucos, a Maktub Comunicação foi crescendo. Eu tive que entender que eu ficava brava às vezes acho que acontece muito, né? Ai, não tô vendendo, não tá rolando, mas se eu não acredito primeiro, por quê? Que outra pessoa acreditaria em mim? Sim. Então foi um processo muito longo de se encontrar, reencontrar, construir, reconstruir, reconstruir e principalmente aprender a acreditar em mim, que é muito difícil acreditar em você mesma. É muito fácil a gente atribuir a nossa jornada e o nosso sucesso a várias outras pessoas, mas a gente mesmo, difícil. Acho que a gente nunca faz isso, né? Não. A gente sempre espera que o outro possa ter uma solução, ter uma nova fase pra gente, mas tá dentro da gente mesmo, né? Porque você vai ficar esperando. Porque assim, ó, só você sabe o que você passa. Sim. Então, sabe aquela pequena vitória de que mês passado você tava no vermelho e esse você tá no azul? É uma vitória só sua. Você não vai postar na internet. Que legal, esse mês paguei todos os boletos. Não, porque a internet é pra pessoas perfeitas, gente. Não esqueçam disso. Internet é para pessoas perfeitas. Exatamente. Os imperfeitos estão trabalhando mesmo. Nossos tropeços, exatamente. Nossos tropeços a gente não mostra. Mas, gente, é uma vitória a ser celebrada. Você conseguiu. Poxa, você conseguiu. Então, celebra suas conquistas. Como é difícil a gente aprender a fazer isso, né? Sim. Uhum. É muito difícil. Adriane, no meio da pandemia, você tomou uma decisão muito importante. E muito arriscada, na minha opinião. Abriu uma nova empresa de podcast. Como é que foi isso? Da onde saiu essa ideia? Com tudo parado, com tudo fechado, você meteu louco, é a palavra certa na minha visão, e abrir mais uma empresa para fazer podcast? É demência, né? Eu quis ser educada. Bom, vamos lá. Em 2020, eu perdi todos os meus clientes. Eu fiquei com 0 clientes. Porque a comunicação é a primeira coisa que todo mundo pensou em cortar naquela hora, né? É a coisa fútil, como a gente estava conversando. E eu fiquei sem nenhum cliente, sem ter ideia do que fazer da vida. Mas em 2019, eu já estava me preparando para investir na podosfera, né? No mundo do podcast. Mas eu pretendia fazer aquilo no final de 2020, em paz, ter o ano todo para me preparar, né? E do nada chegou esse vírus que ficou e todo mundo foi embora. Então, eu não tinha previsão de investimento de nenhuma parte, né? E eu conversei com algumas empresas sobre o assunto, contei muito de leve que eu estava trabalhando para construir para tentar vender a ideia antes de começar a mexer com isso. Para deixar o mercado sabendo que em algum momento isso ia acontecer, né? E eu fiz isso, eu tenho essa mania. E não é que uma dessas empresas me ligou? Adriane, você tá fazendo podcast, né? Tô. Mas você não tava? Não... Claro que não. Ah, tá. Mas é a vida. Você tá fazendo podcast, né? Tô super fazendo podcast. Ah, então, você tem como me mandar um orçamento? Porque eu quero fazer assim, assim, assim. Você me manda um orçamento? Claro que mando. Mando super. Desliguei o telefone. Meu Deus do céu. Eu não tenho modelo de orçamento. Não tenho dinheiro. Tenho equipamento, não tenho nada. Mas vendi. Então eu vou entregar. Lembra? Pessoa de meta. Vendi, vou entregar. Ah, loucura, mulher. Não, achei que... Eu não faria. Sinceramente, eu não faria. Você não faria? Não, não faria. Eu sou tranquila. Mentira, eu não sou tranquila, mas no meio de uma pandemia, eu não faria. Né? Porque você trabalha numa área financeira que analisa melhor os riscos, né? Talvez crédito, né? Crédito. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais a aprender com o pessoal. Na verdade, eu tô precisando trazer a minha equipe aqui pra dar uma aula aí de fuçar o crédito, ser mais ponderado às vezes. Então, eu não fui. Meio louca, né? E óbvio que paguei o preço por isso, tá? Não é assim, topei e fui, foi lindo. Não, foi horrível. E aí eu falei pra cliente que eu vendi, gente, vendi. Arrumei uma forma de fazer umas parcerias para conseguir entregar o produto. Corri para fazer uma apresentação voando, sem nem ter ideia direito do que eu tinha que colocar lá. E só fui, né? Às vezes a gente só tem que tomar um leve empurrãozinho para descer ladeira abaixo, mas às vezes é só na ladeira abaixo mesmo que a gente pega. Você descobre o que tá acontecendo. Não tem jeito. Se você ficar em cima da ladeira olhando, você não vai descer. A zona de conforto de novo, né?
E assim, eu sou uma pessoa que eu brinco que a gente não pode perder uma oportunidade. A oportunidade apareceu, falei, opa, vou abraçar. O cavalo branco, ele só passa uma vez na frente da gente, né? Só, Você decide montar nele ou deixar ele passar. Isso. E ele passa de uma forma. Ele não é pirofágico, assim. Ele passa de forma discreta, né? E se a gente não tiver ligado, ele vai embora, a gente nem vê que ele passou, né? Isso é verdade. E então, eu vi o cavalo branco passando, eu quase. Dei uma leve, Deixei ele passar. quase, hein? Peguei ali na cristinha passando, mas peguei. E falei, bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E fiz, montei toda a parte estratégica do negócio, gente, assim, de ontem para hoje mesmo, assim, de uma hora para outra. E achei bons parceiros, entreguei esse cliente e vendi para outros clientes e achei que o negócio era interessante. E comecei a fazer o trabalho. Ainda não tinha os parceiros que eu tenho hoje, a estrutura que eu tenho hoje, mas comecei. Às vezes a gente só tem que começar mesmo. Apenas comece. Depois você vê o restante. Você realmente descobre que é aquilo que você quer, né? Também. Se eu não tentei, né? Exato. Você nunca vai saber se ia dar certo ou não. É bem isso. E é do começo que a gente descobre se é amor ou não. Exato. Se é amor ou é cilada, como diz a música. E às vezes é cilada, hein? E foi difícil, porque eu não tinha todo o equipamento necessário, eu não tinha todo o aparato, eu não tinha toda a expertise. Mas como uma boa empreendedora, o que a gente faz? Vai estudar, vai aprender, vai fuçar, vai conhecer. Vai tentar. Então foi o que eu fiz. Eu fui entender bem do meu mercado para vender com segurança, entregar um material bacana. E no fim, depois de alguns tropeços, choros, lágrimas, desesperos, gritos. Muitos, deu certo. A pandemia foi um período em que muita gente empreendeu por necessidade. Sim. E eu digo que o podcast, na verdade, eu não posso nem dizer que eu empreendi, não. Ele veio e falou pra mim, Ele te achou. Vamos. Não foi uma coisa que eu planejei. Então, estava planejando, mas não da forma que acabou acontecendo, né? E às vezes a gente tem só que soltar mesmo a mão do controle, né? E deixar a vida fazer o papel dela. E foi o que eu fiz. Essa é a parte difícil, né? Soltar o controle. Eu acho que para todas nós mulheres, o que é mais difícil é a gente não ter controle da situação, né? E a gente finge que não tem, né? Mas a gente tem, A gente tem. Seja qual for a situação. A gente deixa que aconteça ali, mas a gente tá assim, ó, segurando. De alguma forma, a gente tá tentando ficar debaixo das nossas asas. Né? Exato. A gente finge que tá andando super sem nós, mas a gente tá com ali, ó, grudadinho. E não adianta, é muito característica nossa. Não adianta. Mulher é assim. E tá tudo bem. Eu acho que a gente também tem que abraçar isso, né? Eu sou desse jeito. Mas tenho que entender que quando a vida desafia, ela vem cortar exatamente aquilo que dói. Que dói. Ela não vem pra brincadeira, né? Não vem. Passa com o trator por cima mesmo. Adriane, me conta um pouquinho como é pra você ser empreendedora? Qual é a maior dificuldade que você acha que você tem e que as mulheres teriam também? Eu digo mulheres porque nós estamos num podcast que fala sobre mulheres, né? Então vamos exaltá-las, vamos nos exaltar, na verdade, né? Eu acho que o maior desafio é acreditar. Acreditar é a parte mais difícil. Porque nós somos mulheres, a gente está acostumada a se virar, a dar um jeito, a fazer as coisas acontecerem. Mas acreditar que nós somos capazes de fazer é a parte difícil. E você acha que isso acontece porque a sociedade nos mostra dessa forma? Com certeza. Eu acho que nós somos criadas para... É muito engraçado, né? Nós temos o controle da situação. Geralmente, a gente tem o controle das nossas casas, das nossas vidas, até das vidas das pessoas ao nosso redor. Mas na hora de dar um passo fora daquela área, a gente sente que a gente não é capaz. É como se nos condicionassem a... Tenha poder, mas não muito. Como se soltassem a linha um pouquinho e trouxessem de volta quando acha que a gente está indo muito além? Exatamente. O universo, a nossa sociedade, ela nos priva muito da gente atingir nosso máximo potencial. Eu acho que nós voaríamos mais se fôssemos mais incentivadas da forma certa. Porque eu acho que quando a pessoa fala pra você assim, vai lá, e se der errado, tal. Pô, se der errado, poxa vida, entendeu? A gente já vai preparada pra dar errado daí, né? A gente já vai pensando que vai dar ruim. Então, assim, que tal você, então, incentivar? Vai sim. E qualquer coisa, eu tô aqui pra você. É isso que a gente precisa escutar.
mas nós não somos condicionados dessa forma. Então, nós mulheres temos muito medo de acreditar na gente. É um processo difícil de empreender, de ser dona da sua história, né? Porque daí a jornada, quando você empreende, quando você administra uma equipe, é tua empresa, é tua responsabilidade. Não tem como você passar, dividir o cargo, dividir o fardo, né? É da gente. A gente acha que divide, né? Porque daí a gente finge que assim, não, mas eu tenho um braço direito aqui, um suporte ali, legal. Mas quem passa o perrengue real, quem colhe todo o ônus, né? A parte difícil, é você e ponto. E não adianta culpar outras pessoas, acho que isso também é importante de ressaltar. Quando a gente empreende, nós somos donas da história, pro bem ou pro mal. Ou pro mal. Uhum. Então, assumir as responsabilidades, né? Seja elas as boas ou seja elas as ruins, né? Com certeza. Senão você escreve a sua história de um jeito meio torto, né? Ah, não, a história só é minha quando eu tenho sucesso. Se eu tiver fracasso, a história não me pertence. Como assim? Cadê sua responsabilidade na sua jornada? Ah, agora você acha que a jornada é construída só por um caminho de flores? É claro que não é. Vão ter pedras, vão ter buracos, você vai se afogar algumas vezes. Sim. O importante é a maratona a seguir. A estrada é tua, né? Tem uma banda que eu amo muito, que é o Skank. E ele tem uma frase que fala o seguinte, que o caminho só existe quando você passa. Sim. E é isso, é teu caminho. Não tem como fugir disso, né? Não, ele só é construído com os teus pés. E não tem outro jeito. Então, acreditar que esse é meu caminho e que eu sou capaz de construir esse caminho é muito difícil. E me conta uma coisa, a Maktub, ela chegou para ajudar os empreendedores, as empresas a crescerem, a se comunicar do seu jeito, né? Vocês seguem com esse propósito desde que vocês iniciaram. Me conta como você enxergou essa dificuldade dos seus clientes ou da forma com que vocês queriam vender o negócio. Olhando para o mercado, eu acho que as empresas de comunicação gostam de oferecer muito pacotes. Então, eles pensam muito na forma com que a empresa se encaixa naquilo que eles vendem, entende? Então, por exemplo, você tem uma necessidade e aí eu tenho que olhar meu leque aqui de opções para ver se você cabe nela. Se encaixa nelas. Se não couber, é a vida, não dá. Ou então eu te faço entrar nesse quadrado, digamos assim. Mas a proposta da Maktub nós nos adaptamos aos clientes, a gente respeita muito o público-alvo do cliente, né? O cliente tem um público que ele quer atingir, a gente fica muito de olho nisso. Que às vezes a gente nem sabe qual é, né? Muitas Vocês chegam vezes. para mostrar pra gente qual é o público. Ou descobrimos juntos. Porque às também. vezes o cliente não sabe e ele não tem nem nada de medição, até para eu entender o que é. Então, Sim. eu deduzo, né, pela experiência, mas a vida não é feita de deduções, eu tenho que ter certeza. Então, a gente vai trabalhar e vai encontrar. E nosso propósito é muito esse, assim, em trazer solução para esse cliente. É mais consultivo mesmo. Por isso que a Maktub é consultoria em comunicação, porque é ouvir, é entender como eu consigo te trazer para aquilo que você precisa. Realmente comunicar do seu jeito. O jeito que às vezes nem a gente sabe. Né? Isso mesmo. É encontrar a sua forma de fazer. Porque não adianta nada eu ter uma forma pronta com a qual eu faça o trabalho e que todo meu cliente parece que é tudo igual, né? Tudo feito do mesmo jeito. E não funciona assim. Cada empresa tem uma história. Cada empresa tem seu público. Tem sua cultura. Sua cultura, sua jornada, seus valores, seu propósito. E eu tenho que respeitar tudo isso, né? E às vezes a empresa, nem ela sabe que ela tem tudo isso. A gente acaba trazendo à tona tudo isso. E eu amo empresas que trabalham com propósito, sabe? Eu gosto muito de ajudar elas a chegar onde elas querem chegar. Isso é muito gratificante. E você já chegou em alguma empresa que ela sabe que ela precisa ter um propósito, ela até imagina o que ela quer, mas ela não consegue colocar isso para fora? E vocês chegaram, entenderam, ouviram e aí ajudaram a pessoa a tornar aquilo real? Sim, eu vou dar um exemplo não de empresa, vou dar um exemplo de um evento. Quando eu cheguei para trabalhar na Festa Junina de Votorantim, eu fui entender... Porque assim, né, gente, quem mora no interior do estado de São Paulo e sabe da festa, vai lá para comer e para ver show. Sim. Não presta muita atenção no além daquilo. E óbvio, eu era uma consumidora, gente. É óbvio que ela come, né? Delicioso, E sem contar que é tudo muito bom, né? Pelo amor Meu de Deus.
Eu sou suspeita a falar, né? No último aí eu virei até jurada de tanto que eu gostei da comida. Aí eu trabalhando quase não como, ai que saco. Mas tudo bem. Tava muito bom. Tava muito bom, né? Uhum. Eu vi, pior que eu vi. Não, e eu comi antes, eu comi todos os dias que eu fui lá, eu comi de tudo. E ainda fui convidada. Vem cá pra ser jurada. A gordinha aqui não pensou 2 vezes. No concurso gastronômico, foi chato, né? Foi horrível. Mentira, tava tudo muito maravilhoso. É muito bom. E é tudo feito com muito carinho. E então, assim, no ano anterior... E com um propósito lindo, né? O propósito é lindo. E no ano anterior à minha chegada, teve um incidente sério lá. E eu cheguei, então, para gerenciar uma crise. E aí, estudando os números da festa, vendo o potencial, vendo o que a organização estava fazendo, vendo quem são os parceiros e tudo mais, eu cheguei no organizador e expliquei para ele o seguinte: você tem a maior festa do estado de São Paulo, mas o mercado não sabe disso. E eu quero que você abrace esse propósito junto comigo. Você tem a maior e mais tradicional festa junina do estado de São Paulo nas mãos. E esse é o mote que a gente vai trabalhar. E ele super topou. Eu adoro cliente que topa tudo. Né? Isso que eu ia falar. Deve ser incrível, né? Eles me olham com uma cara de você é louca, mas geralmente topam. Geralmente a gente... Quando vai fazer planejamento estratégico, acho que é a hora que a gente mais olha com cara de louco, não é? Exatamente. Ah, tá. É o momento que pensam assim... Tá de brincadeira. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Isso não vai dar certo. Você tá viajando. Mas quem abraça, no fim, sabe que dá certo. Então, eu acho que talvez por isso que eu encontro resistência, às vezes, de implantar uma ideia. Mas a pessoa, quando embarca, olha para trás e fala, você tava certa mesmo, rolou, hein? E esse foi super um caso desses. Então, eu falei pra ele, você tem a maior e mais tradicional festa do estado de São Paulo. Falando da tradição, tanto pelo tempo de festa e também porque é uma festa familiar, em que as pessoas... nós temos muitos jovens, casais, enfim, mas a gente tem muita família mesmo, de todas as idades possíveis, assim. Tem gente que foi na festa quando era criança e agora vai com netos, porque a festa tem 105 anos, 106 anos, enfim. Então... É muito seguro, né? Eu fui muito esse seguro. Ano muitas vezes. E é isso que a gente tinha que mostrar. Que a festa é segura, que a festa é tradicional, que a festa é familiar, que a festa tem muita variedade, que é muito divertido, que é acessível e tudo mais. Então, esse foi o grande desafio que a gente enfrentou. De fazer com que o mercado entendesse isso, e que o cliente aceitasse isso, e que o mercado entendesse isso. Então, assim, às vezes a empresa... ou o evento, como esse caso, eu faço muitos eventos assim, eu pego para analisar o evento e vejo o potencial que ele tem para a gente poder construir essa jornada. É muito reticente. Nós somos muito acostumados com o médio, né? Sim. Mas eu quero arrancar o máximo. E vamos trabalhar pelo máximo. E as pessoas estão acostumadas do médio. O médio tá bom, não. Para que mexer no que tá bom? Para chegar no excelente. Para chegar no melhor. Vambora. E o meu cliente abraça isso e a gente consegue fazer. Então, esse é um exemplo de evento que quem conhece a festa já ouviu falar que ela é a maior do estado de São Paulo. Fala sobre isso, inclusive. E foi uma estratégia nossa pra gente dar à festa a honra que ela merecia. E ela merece, é uma festa incrível. E lembrando que, muitas vezes, né, Jéssica, eu tô passando pelo cliente. Eu não vou ficar lá pra sempre, né? Então, a gente tem uma relação momentânea, né? E que a próxima pessoa que for assumir o meu trabalho, digamos, nesse evento ou nesse cliente e tudo mais, vai também honrar essa história, porque a gente ajudou ela a nascer, né? Então isso é muito importante, legal. né? Bastante. Importante. Legal. Bastante. Gostei. Gostei do case de sucesso também. Bem aleatório, mas foi legal. Não, mas é uma festa linda mesmo. Merecia. Merecia. Você que tá ouvindo esse podcast e assistindo também, vá na festa. Cara, olha o merchan. Pera, volta aqui, ó. Olha o merchan aleatório. Tô falando com a mulher de investimento fazendo merchan aleatório. Calma aí. Viva Empreendimentos, corre aqui, ó. Então, como a Qualicred, a Mactube Comunicação é uma empresa que busca ajudar as outras empresas a crescerem. Vocês com comunicação e nós com antecipação de recebíveis. É bem isso mesmo. E a gente tá num mercado que não é fácil, né? Não. Interior, né? Interior. Interior é complexo. Não, eu acho que na verdade ele é gigante. Mas a gente explora ele de uma forma errada, será? Eu acho que nós no interior não olhamos para o interior. Eu sou apaixonada por trabalhar no interior. Eu acho que as empresas subestimam muito o pequeno, o médio. Isso é verdade. Todo mundo quer atender os gigantes. Tudo bem. Na minha empresa eu atendo desde uma pessoa que tem um negócio na garagem, pessoa física também, até multinacional. Sim. Tudo bem, nós atendemos todos. A questão é, todos são iguais.
cada qual naquilo que precisa ser feito. Exato. E acho que essa é a questão. Porque tem empresas de comunicação, por exemplo, e eu acredito que no seu mercado também, que só querem atender as gigantes. As gigantes, aham. Ninguém olha para o restante, né? Na verdade, eu acho que a gente até olha, mas a gente subestima eles. Subestima. A gente não, né? Porque lá a gente também atende dos pequenos aos grandes também. Então, eu acho que é meio que subestimar que o pequeno pode dar tanto resultado quanto um grande. Quando eu fui convidada para dar palestra na USP, foi meu primeiro pensamento. Olha para mim aqui no interior, o que eu tenho para falar na faculdade de comunicação mais tradicional do meu Sim. país, para um público que está acostumado com o que a capital tem. Tá louco? Eu pensei, esse povo é louco. Eles não sabem de nada. Estão ficando louco. Aí eu fui reticente em entender o que eles queriam de mim. E aí eles foram me explicar, viu? Vocês que estão no interior, vocês têm uma visão de mercado que a capital não tem. Enfim, ele começou a me explicar um pouco e eu fiquei pensando, é verdade, nós estamos num mercado em que nós fazemos coisas incríveis aqui no interior. Tem muita empresa bacana, né, Jéssica? Tem muita gente legal. É gostoso de você ajudar essa empresa que tá, enfim, tá no momento X chegar ao Y, né? Ela É muito crescer, legal. ela inovar, ela Se trazer desenvolver. mais pessoas, né? Exatamente. Isso é muito gratificante. E o fato de nós estarmos no interior não significa que os negócios não girem aqui. Muito pelo contrário. E então, eu acho que essa é a grande questão. Eu quis mostrar muito para o pessoal da capital que nós fazemos grandes coisas aqui. E nós fazemos. E a gente também tem que começar a enxergar que nós fazemos. Então, atender o público da capital é realmente diferente. E até mais impessoal. No interior, as Eu pessoas... também acho que é mais É impessoal. mais impessoal, não é? Eu acho que é porque lá eles têm uma demanda muito grande de tudo. Tem muita comunicação, no meu caso, muita empresa de antecipação. Então, tipo, para eles a gente é número. E diferente do que aqui. Ali na Qualicred mesmo, a gente vende um produto muito específico, mas a gente vende qualidade, agilidade, carinho, porque eu tenho lá clientes que sabem com quem eles estão falando. Compreensão. As pessoas atrás daquele computador, daquele telefone, elas são pessoas que conhecem realmente a carteira do cliente, conhecem a empresa, conhecem o cliente, né? Então, eu acho que a gente trata com talvez mais respeito à empresa que está chegando. Humanidade, né? Nós somos mais próximos. Eu concordo com você. E eu tenho clientes da capital, né? E eu fico sempre surpreendida. Eu tô em São Paulo. Aí eu vi seu site, ou alguém falou, né? E aí eu penso, nossa, de São Paulo. Toda vez que eu atendo alguém de São Paulo, eu sinto a mesma coisa. Nossa, de São Paulo. Mas o que eles vêm buscar em nós aqui no interior? A qualidade. A qualidade do atendimento. Eu entrego mesmo aquilo que eu vendi, mas eu tô realmente interessada em te ajudar. Eu quero mesmo que isso aqui dê certo. E não tô dizendo que as empresas de São Paulo não têm isso. A questão é bem esse ponto que você falou. Nós aqui temos um leque de prestadores de serviço menor. Sim. Então, as pessoas, talvez elas não estejam tão preocupadas em ter esse carinho. Porque em São Paulo tem um monte, entendeu? Então, assim, eu quero atender e entregar. Aqui a gente está preocupado com um pouco mais. E eu costumo brincar que os meus clientes geralmente viram amigos, sempre estão por perto, a gente sempre conversa aleatoriedades, enfim. Mas é por isso, a gente se preocupa demais com esse carinho. Com a qualidade no atendimento, a qualidade na forma com que o cliente vai receber o nosso trabalho, né? Exato. Isso é uma coisa muito... Você sabe que eu atendo agro. E o agro é muito forte aqui no interior, né? Sim. E muitas empresas do meu setor, elas relutam para atender o agro. Você acredita nisso? Não fazia ideia. E também não faz sentido, porque é um setor muito forte, né? E é uma coisa que as empresas que estão fora do interior, elas não conseguem enxergar. Que o agro tem muito potencial na hora de... né? E se você parar para pensar, é um dos setores que mais move a economia brasileira, que é o agro. É um dos maiores mesmo. E mesmo assim, tem muita gente que não atende o agro no meu setor, exatamente porque a gente está no interior, porque é um setor difícil, porque é um setor... Mas é aí que tá, é aí que a gente mostra para que veio, né? Que a gente quer realmente ajudar todo mundo, indiferente de qual seja o problema dele, né? Eu já atendi algumas empresas do mercado agro e eu achei interessante como eles se surpreendem com a gente entregando o que a gente vendeu. Sim, Só tô te dando o que você pediu. Mas por que a surpresa? Porque é um mercado que está acostumado mesmo, talvez, a não ter o nível de valorização que ele deveria. Exato. Porque ele fomenta a economia. E o nosso interior é riquíssimo nesse quesito.
Nós temos muitas mulheres bacanas fazendo uns trabalhos maravilhosos no agro. Estudando, se aprimorando, fazendo com que tantas pessoas possam ganhar o seu pão de cada dia. Sim. Isso faz toda a diferença. E ainda assim, o interior é subestimado. Tem muita coisa incrível acontecendo aqui. A gente vai ter que mexer mais esse interior aqui. Vamos tirar mais gente aqui do interior para vir conversar com a gente aqui. Vamos anotar essa no caderninho. Anota aí também, ó. A gente vai trazer o mercado interior. E vamos trazer mais mulheres do agro, né? E mulheres incríveis com histórias inspiradoras aqui do interior pra gente conhecer mais o nosso interior, né? Sim, tem muita coisa boa. Muita mesmo. Adriane, eu queria agradecer a sua participação no nosso podcast Quali Você e Elas. Acredito que foi um episódio cheio de insights para as mulheres, para inspirá-las, inspirar outras pessoas também, porque nós estamos aqui para inspirar todo mundo, não só as mulheres. Lógico, um carinho especial para as nossas mulheres, mas estamos aqui para inspirar todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Foi desafiador, porque eu sou uma pessoa de bastidores. Foi difícil mesmo. É aquela coisa, né? A gente tem muita dificuldade de mudar o mindset mesmo. Eu acho que meu lugar é escondidinho ali atrás e é legal, né? A gente poder contar um pouco. E a gente revisita a nossa história, né? Olha quanta coisa eu já fiz. Quanta coisa você falou que você... Não que você tinha esquecido, mas que estava guardado na caixinha, né? Porque é a nossa vida, né? A gente não imagina que a nossa vida possa contribuir. É legal, você vai falando e pensando, nossa, é verdade, isso aconteceu mesmo. É interessante. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Nós chegamos ao final do nosso segundo episódio do Quali Você e Elas. Eu espero que vocês estejam gostando e logo traremos mais convidadas super especiais. Muito obrigada e até mais! Esse podcast é uma produção da Maktub Podcasts.